Se você recebeu uma nova ação com final 1 ou 2, ou uma nova cota aí de um fundo imobiliário com final 12 ou 13, saiba que na verdade você recebeu um direito de subscrição, ou seja, o direito de comprar mais barato aquela ação ou aquele fundo imobiliário. E aí, o que você pode fazer com esse direito? Você pode exercer, que eu vou te mostrar daqui a pouquinho como fazer isso, ou você pode vender. Mas dá uma segurada aí, porque nem sempre isso é uma boa opção para você fazer e eu já te falo por quê. Se você não me conhece, seja muito bem-vindo. Eu sou a Mari e nesse vídeo eu quero te falar tudo o que você precisa saber sobre as subscrições. E aí, se você quiser saber uma coisa muito específica, eu vou deixar os capítulos aqui de toda a partezinha que eu vou falar na descrição e você pode pular direto para a parte que você mais quer saber. Recomendo? Não, mas se você quiser, vou deixar separadinho. Então vamos lá. O que é subscrição? Quando a gente compra uma ação ou uma cota de um fundo imobiliário, na verdade, a gente está se tornando sócio daquela empresa ou daquele fundo. E aí, quando essa empresa resolve colocar mais cotas ou mais ações na bolsa de valores, você, como sócio, recebe o direito de comprar mais barato do que a maioria. Então, quando que você tem o direito de subscrição? Quando a empresa que você investiu faz uma nova oferta pública, que é justamente colocar mais ações ou mais cotas, no caso dos fundos imobiliários, na bolsa de valores. No caso dos fundos, eles fazem isso mais para chamar novos investidores para o fundo, para captar dinheiro e investir ali num novo imóvel para aumentar o aluguel. Mas aí fica aquela pergunta: como é que eu sei que eu recebi uma subscrição? Vai aparecer alguma notificação para mim na corretora? Como que isso acontece? Normalmente, tá? Você não vai ser notificado. Algumas corretoras mandam um e-mail para você ou uma notificaçãozinha se você tem um aplicativo da corretora falando que você tem subscrições disponíveis. Mas não é toda vez que isso vai aparecer. Mas aí dentro da corretora, como que você vê isso? Normalmente vai aparecer lá para você, no caso se for uma subscrição de ação, vai aparecer o código da sua ação com o final 1 ou 2, e no caso dos fundos imobiliários vai aparecer o código do fundo imobiliário, só que com o final 13 ou 12 ali. Por quê? Porque as ações normalmente vai ter ali final 3 ou 4, né? Então vai aparecer o final da subscrição 1 ou 2. No caso dos fundos imobiliários, por exemplo, digamos HGLG, ao invés de aparecer HGLG 11, que é a cota normalzinha, vai aparecer como subscrição HGLG 12. E as ações, digamos que você tem Itaú, vai aparecer ITUB, ao invés de 3 ou 4, vai aparecer ITUB 1 ou 2, entendeu? E aí você vai ver também que os valores vão ser centavos, não vai ser o valor da ação ou o valor da cota do fundo imobiliário, vai ser alguns centavos ou alguns reais ali, dependendo da quantidade que você recebeu de subscrição. Beleza, mas como é que eu faço para exercer esse direito de subscrição? Isso vai depender de corretora para corretora. Por exemplo, na Rico, você não consegue fazer nada pelo celular. Você tem que entrar na web, tá? No computador ali e no campinho de investimentos, buscar a opção lá de subscrição. Aí já vai ter até um pouquinho de informação ali sobre o que é a subscrição e descer um pouquinho a página para ver se tem alguma subscrição disponível. Se não tiver, vai aparecer lá que não tem nenhuma subscrição para você, que é o meu caso. Mas se tiver, é ali que vai aparecer e aí é só você clicar em subscrever ou comprar, que fica lá bonitinho para você subscrever ou comprar. Aí vai aparecer a quantidade também, normalmente vai falar qual a quantidade que você tem direito de subscrever e você coloca a quantidade que você quer. E se você ficar confuso, ficar com medo de colocar alguma coisa errada, você também consegue fazer por ligação ou mandando um e-mail, ou até no chatzinho ali pedindo ajuda para o pessoal subscrever para você, porque você quer participar daquela subscrição. Já na Nuinvest, você consegue fazer tudo pelo celular, então é tudo mais prático. Você consegue fazer tanto da mesma forma no celular, quanto da mesma forma no computador, não tem diferença nenhuma. Você vai ali na aba de investir, desce um pouquinho até subscrições e aí vai aparecer tanto as subscrições que você tem disponível quanto as subscrições que as pessoas estão vendendo e que você pode comprar dessas pessoas para exercer o direito delas. Mari, como assim exercer o direito delas? Quando você tem um direito de subscrição, ou seja, o direito de comprar mais barato, e você não quer esse direito, você quer vender, por exemplo,
você pode vender para outra pessoa e essa pessoa que passa a ter então aquele direito. Você vendeu, então aquela outra pessoa vai conseguir comprar mais barato. E nesse caso aqui que estava na telinha para vocês, como eu não tinha nenhum direito, estava aparecendo só os que eu tenho ali para comprar. E aí uma outra coisa muito importante que você tem que ficar de olho é com relação aos prazos e a data limite para você exercer o seu direito de subscrição. Ou seja, para você comprar as suas ações mais baratas e comprar fundos imobiliários mais baratos. Como assim prazo ou data limite? Aquela subscrição, ela não vai aparecer para você pelo resto da vida, ela vai aparecer para você em um momento muito específico. Então, se o fundo imobiliário falou assim, olha, a gente vai oferecer aqui, sei lá, 100 milhões de cotas. Então você acabou os 100 milhões, acabou. O fundo conseguiu o dinheiro que ele queria, não vai aparecer mais a subscrição, só que existem prazos. Então se ele conseguiu, se ele não conseguiu, existe um prazo fixo. E como é que você fica por dentro desses prazos? Através do site do RI. O RI é uma coisa que você está querendo investir na empresa, está querendo investir no fundo imobiliário, você tem que se cadastrar. Você tem que colocar o seu e-mail ali, porque é onde você recebe em primeira mão tudo que você precisa saber sobre aquela ação, sobre aquele fundo imobiliário, sobre aquela empresa em si, não só sobre a ação. E lá vai aparecer, olha, fato relevante sobre as subscrições. Você vai ter direito de tantos por cento de subscrição, vai o prazo tal até o prazo tal, vai falar tudo bonitinho para você. Mari, não recebi isso daqui, não sabia sobre isso. O que eu vou fazer? Vou entrar, por exemplo, digamos que tendo subscrição aí do Bradesco. Você vai colocar lá Bradesco RI e vai buscar os fatos relevantes e ver o prazo que você tem para exercer. E detalhe, no momento que você clicou lá para exercer o seu direito de subscrição, baseado naquela data que você clicou lá, você tem que deixar o dinheiro na corretora. Vai levar um prazo para aquele dinheiro sair da sua conta, mas se você não colocar o dinheiro no dia que você subscrever, é como se você tivesse não exercendo o seu direito, porque você não tinha dinheiro. E não é só o dinheirinho que você paga ali, aquelas taxinhas para subscrever, não. É aquele dinheiro lá mais o valor das cotas. Por exemplo, eu subscrevi 5 cotas, paguei para comprar mais barato essas cotas, sei lá, 5 centavos, 50 centavos. Então, eu tenho que ter aqueles 50 centavos mais o valor total dessas 5 cotas, entendeu? Mari, exerci o meu direito de subscrição, mas quando é que eu vou receber as minhas novas ações e os meus novos fundos imobiliários aí, minhas novas cotas que eu subscrevi? O processo de subscrição, ele é um pouquinho demorado, então vai aparecer para você a subscrição, você vai exercer ou não, então digamos que você exerça ali, e o que vai acontecer? Da hora que você subscreveu até a hora que você vai receber as ações, ainda tem um intervalo aqui que se chama recibo de subscrição. Então, depois que você subscreveu aquelas cotas que estava lá com o final 12, 13, ou aquelas ações que estavam com o final 1 ou 2, vai aparecer para você um recibo. Como que é esse recibo? É como se fosse uma ação ali que vai vir com o final, mesmo o código da ação ou do fundo imobiliário, só que com o final 9 ou 10 no caso das ações e no caso dos fundos imobiliários 14, 15, enfim, no caso dos fundos imobiliários pode ir do 11 até o 30 ali, mas vai representar o seu recibo de subscrição. Para esses recibos virarem de fato as ações, virarem de fato os fundos imobiliários ali para você poder vender, receber tudo que você tem direito, pode levar até 180 dias. Sim, Brasil, 6 meses. Porém, tá? Não significa que vai levar esse prazo todo, é até. Então, tem uns casos aí que vai demorar um pouco menos, tem os casos que vai demorar um pouco mais. Então, não precisa ficar preocupado, demora mesmo às vezes. Não é porque você sumiu o dinheiro da sua conta aí, você não perdeu nada, é porque é um processo lento. Ah, e nesse período, você, por exemplo, fundos imobiliários, você subscreveu 5 cotas, você tinha lá, sei lá, 10 cotas, você subscreveu mais 5 cotas. O rendimento ali, que no caso você receberia no próximo mês, vai receber não. Só vai receber os proventos ali daquelas ações ou daqueles fundos imobiliários quando eles de fato virarem novas cotas e novas ações para você. Beleza, Mari, entendi isso daqui. Mas então eu não quero exercer não, eu quero vender. Posso vender? Pode. Só que
Na maioria dos casos, você consegue vender sim. Só que algumas empresas não dão esse direito para você vender. Então, assim, depende muito da empresa e depende dos fundos imobiliários. Na maioria das vezes, você pode vender sim. Mas existem aí as exceções. Nos casos que você consegue vender, junto com a subscrição lá, na hora que você vai subscrever, tem comprar ou subscrever e tem vender. Então, na hora que você estiver aparecendo lá, você consegue simplesmente colocar para vender a quantidade que você tem. Mas, porém, contudo, entretanto, se você vender, como você recebeu de graça aquilo dali, tudo aquilo ali entra como lucro para você. E como todo lucro em bolsa precisa de ser pago ali o imposto, você tem que gerar uma DARF sobre esses ganhos. Então, você vai pagar um imposto de pelo menos 15% ali e tem que gerar a DARF. Já tem vídeo aqui mostrando como que gera a DARF, se você tiver nesse processo, eu vou deixar o link na descrição e também nos cards no final. E também vai precisar declarar isso daqui depois lá no seu imposto de renda. Mas o que acontece se eu não exercer esse direito de subscrição? Eu sou obrigada a exercer? Tem algum problema eu simplesmente não fazer nada com essa subscrição? Antes de eu responder essa pergunta, já deixa seu like aqui nesse vídeo para eu entender que vocês estão gostando do conteúdo e se inscreve também para não perder mais vídeos por aqui, combinado? Então vamos lá. O que acontece? Quando você recebe esse direito de subscrição, você recebeu um direito. Então o que você pode fazer com esse direito? Você pode exercer, você pode vender. E como é um direito que te foi dado, você pode simplesmente não fazer nada. E aí, nesse caso, o que vai acontecer? Acabou o prazo ali da subscrição, porque lembra que eu falei para vocês que tem o prazo? Então, acabou o prazo ali, deu a data limite, esse direito que você tinha recebido lá em forma de uma fraçãozinha ali, vai simplesmente desaparecer da sua corretora. Simples assim. Então vamos lá. Quais que são as vantagens e as desvantagens das subscrições? Porque sim, né, gente? Tudo tem seus pontos positivos e seus pontos negativos. Então vamos lá. Vamos começar pelas vantagens. Para quem exerce o direito de subscrição, a pessoa consegue comprar ali a cota daquele fundo imobiliário ou a ação em si mais barato do que a maioria. Então você consegue comprar ali por um preço fixo. Então, por mais que demore para aquela ação, para aquele fundo imobiliário aparecer de fato na sua carteira, você consegue comprar isso por um preço menor. E além disso, você não tem a sua posição diluída. Como assim? Digamos que eu e você somos sócios, a gente tem um imóvel lá, a gente tem um fundo imobiliário. E aí, o que acontece? Eu tenho 50% do fundo, você tem 50% do fundo. Digamos que ele tenha 1 bilhão, você entrou com 500 mil, eu entrei com 500 mil. Só que aí eu quero chamar um terceiro sócio para ele entrar com 500 mil também, para a gente comprar um novo imóvel e aumentar o aluguel. Só que quando a gente faz isso, o que vai acontecer? Como ele vai entrar com o mesmo valor que a gente, cada um de nós, ao invés de ter 50% do patrimônio do fundo e do direito de receber os rendimentos ali, vai passar a ter 33%, porque são 3 sócios ali. Só que se eu e você entrarmos com um pouquinho a mais e comprarmos ali também junto com esse sócio, colocando um pouco mais de dinheiro, a nossa posição não vai ser diluída, ou seja, vai entrar capital novo, a gente vai conseguir comprar o imóvel e a gente não vai ter uma posição menor, o nosso rendimento vai ficar igual ali. Nesse caso, mesmo que a nossa posição ainda diminua um pouquinho, a gente não vai ter o nosso lucro ali menor. Por quê? Porque vai entrar um novo imóvel ali. E quais que são as desvantagens de uma subscrição? Primeiro, quando o fundo passa por um processo de subscrição, quando a ação passa por um processo de subscrição, normalmente, o que vai acontecer? O fundo estava custando, sei lá, R$150 e a subscrição vai dar o direito de você comprar por 130, normalmente a cota do fundo ali nos últimos 2 dias ali finais, para acabar a subscrição, ela chega no 130. Então, às vezes, fica mais em conta você esperar o finalzinho ali do processo de subscrição e antes de finalizar, você investir na cota porque ela tende a cair. E aí, por conta disso, o que as pessoas fazem? Elas vendem o direito de subscrição e esperam o processo quase chegar no fim ali e compra a cota normalmente.
porque aí no próximo mês ela já vai receber dividendos e já vai ter comprado ali mais barato. Uma outra desvantagem aí é justamente essa parte dos dividendos, porque enquanto você não recebe de fato a cota, de fato a ação, você não vai receber dividendos pelas aquelas que você subscreveu. Então é um processo demorado, você tem essa questão dos dividendos e essa demora aí de até 6 meses é uma outra desvantagem. Porém, existe um ponto muito importante aqui, que é uma desvantagem para você como investidor. Isso acontece muito no caso dos fundos imobiliários. Por quê? Por exemplo, digamos que um fundo imobiliário ele comprou um imóvel, tá fazendo a subscrição ali para comprar aquele imóvel, mas para adiantar um processo, ele fez um empréstimo ali, ele comprou um CRI, né? E vai investir naquele imóvel para adiantar o processo. Com o dinheiro que ele receber da subscrição, porque o que é a subscrição? É chamar mais investidores ali para dentro do fundo, né? E como esses novos investidores vão pagar a taxinha ali da subscrição, ele pega essas taxinhas e é com essas taxinhas que ele vai, de fato, comprar esse novo imóvel. Então, para adiantar o processo, o que ele faz? Ele pega uma dívida ali, compra o imóvel, já dá um jeito de alugar ali o mais rápido possível enquanto o processo de subscrição está andando aqui. Se você não participa, você que é sócio, não participa da subscrição, o que vai acontecer? O fundo não vai conseguir arrecadar dinheiro suficiente para quitar aquele imóvel. E isso pode ser um problema no futuro para o fundo imobiliário. Porque você entendeu, né? O fundo imobiliário pega o dinheiro da subscrição para fazer um investimento e normalmente, se ele não consegue todo o dinheiro que ele precisa, ele não consegue investir no imóvel. Mesmo que ele não tenha antecipado essa dívida, mesmo que ele não tenha feito essa dívida, o que adianta ele chamar mais investidores e não conseguir o dinheiro que ele precisa para comprar um novo imóvel? E a mesma coisa nas ações. Normalmente ela não faz essa questão aí tanto de subscrição, mas acontece algumas vezes, menos do que no caso dos fundos imobiliários, e normalmente ela quer fazer algum investimento muito específico. Então, se ela não consegue o dinheiro necessário, ela tem que fazer uma dívida ali. Mas então vamos lá. Quando que realmente vale a pena participar de uma subscrição, no meu ponto de vista? Lembrando que nada disso é uma recomendação para você. É só a minha opinião e o que eu ando fazendo. Financeiramente falando, não vale a pena você participar de uma subscrição. Por quê? Porque normalmente o valor da ação ou o valor da cota fica muito próximo do valor que você vai comprar na subscrição. Primeiro ponto. Porém, se você não participar, aquela empresa ou aquele fundo imobiliário que você é sócio, que você quer que cresça, não consegue arrecadar o dinheiro que ele precisa. Então, o ideal é participar dessas subscrições, tá? Tem esses poréns aí? Tem. Inclusive, eu recebi o direito de exercer 5 cotas, 5 subscrições aí que eu recebi. Vou exercer 5? Você pode exercer só uma ou só 2, você pode exercer o tanto que você quiser. Você pode exercer uma parte, vender outra parte, não tem problema nenhum. Mari, mas e quando o valor da minha subscrição está muito abaixo ou muito acima do valor patrimonial? Ou seja, do valor justo daquela cota ali, daquele fundo imobiliário. Nesse caso, eu não faço nada, eu largo lá. Por quê? Porque o valor que o fundo está me cobrando para eu subscrever aquelas cotas não está ficando menor do que se eu comprar normalmente, está ficando maior. Então não faz sentido para mim, financeiramente falando, investir nesse tipo de subscrição. Então eu simplesmente olho e falo, não vale a pena, e deixo de lado. Mas e você? O que você pretende fazer? O que você costuma fazer quando você recebe esse direito de subscrição? Deixe aqui nos comentários se vocês entenderam, se vocês ficaram com alguma dúvida, o que vocês pretendem fazer aí no futuro também. Não se esquece de se inscrever para não perder mais conteúdos por aqui. E eu te espero no próximo vídeo aqui do canal. Tchau!